sofrer por Cristo é bênção. Não é apenas privilégio, mas é uma bênção daquilo que ele precisa fazer na sua vida. Passar por deserto é bênção. E bênção e privilégio não quer dizer que não tem dor. Seja bem-vindo a mais um episódio de Júnia na Lata. Nós vamos continuar na temporada de discipulado. E hoje eu estou aqui diretamente de Recife para Farm com a minha pastora, Júnia Hayashi. Eu sou a Mayara Veiga, também vim de Recife. Estou pastoreando a igreja junto com meu marido, Matheus Veiga. E eu estou tendo o privilégio, a oportunidade de ter essa temporada dos nossos pastores junto com a gente. Então, hoje nós vamos falar de um assunto muito falado, mas talvez pouco aproveitado, que é sobre o deserto que aprova o caráter. Então, sem mais delongas, eu quero ir direto ao assunto. Não, mas com um pouco de delonga, gente, continuando aqui. Com Olha cenário esse cenário maravilhoso, maravilhoso, porque, como vocês viram no último episódio, estamos aqui na Dunamis Farm. Então, aproveitem, gente. E tá um calor, só relembrando, os nossos cabelos ao vento, especialmente de Mayara, por causa desse vento natural aqui do Filco, ventiladores. A propaganda foi de graça. Mas glória a Deus. Então, pastora Júnia, eu acho que mais do que tentar desvendar o deserto, é entender as temporadas do deserto. E eu sei que você fala muito bem sobre entender as estações e também aproveitar elas da melhor forma. Então, queria que você falasse um pouco de como que a gente pode identificar as estações, aproveitar também o deserto, para entender aquilo que Deus está fazendo para as próximas temporadas. Acho que até antes da gente falar sobre isso, a gente entender que o deserto não é um resultado de um pecado. Eu vou até ler essa frase aqui que eu escrevi, que eu acho que pra eu não errar ela, porque eu acho que ela é muito boa. Com toda modéstia à parte. Mas o verdadeiro homem de Deus é provado não porque está em pecado. Ele é provado para ser aprovado por Deus. E aí a gente entende que, pensando que nós somos homens e mulheres de Deus, nós entendemos que seremos provados na nossa fé. Então a gente vai passar por deserto, porque isso é a vida natural. Claro que no céu não haverá deserto, porque não existe a presença do pecado. Sim. Mas a gente ainda tá com presença de pecado no mundo. Então, a gente só vai ser liberto totalmente da presença do pecado no momento que estivermos com Deus, né? Fomos libertos e salvos da condenação do pecado. Estamos sendo libertos e salvos do poder do pecado na nossa vida, então é por isso que nós precisamos depender do Espírito Santo, mas só seremos completamente libertos da presença do pecado uma vez que estivermos com Cristo Jesus, céu, plenitude dos tempos, tudo isso daí. Então, existem consequências desse mundo caído, desse mundo falido, mas nós, como mulheres e homens íntegros, pessoas que de fato carregam o nome de Jesus Cristo de uma forma reta e correta, precisamos entender que a prova da nossa fé, ela não diz respeito a um pecado que nós passamos. Então, você estar passando no meio de um deserto não quer dizer que você tenha pecado. Mas você passa pelo deserto, você é provado no deserto para você sair aprovado por Deus. Por isso que o título, né, o tema é o deserto que aprova o caráter. E quando a gente olha até para a vida de Jesus, obviamente, não preciso nem falar, mas é aquele que nunca conheceu pecado, Deus o fez pecado, por causa de nós, ele colocou sobre Jesus todo o pecado da humanidade. Porque ele nunca conheceu o pecado. Então, ele era a expiação perfeita, né? Então, Jesus foi levado para o deserto. Jesus, ele precisava ser aprovado por Deus ali e passar por tudo aquilo que nós passaríamos. E ele é completamente aprovado. Ele vence, porque ele está ali no poder do Espírito. Ele é conduzido ao deserto pelo Espírito Santo e ele sai do deserto no poder do Espírito Santo. Então ele é aprovado por Deus. Então passar por deserto, primeira coisa que a gente precisa entender é que não é por causa de pecado. Só que também a gente não pode colocar outras coisas que não são deserto como se fossem deserto. Porque deserto tem um propósito. Agora, entrar num buraco aqui por causa desse mundo, porque eu escolhi não obedecer a Deus, é outra situação. Então, eu tenho que olhar minha vida e falar assim, peraí, isso é deserto que eu tô sendo conduzido para sair no poder do Espírito? Ou isso é uma consequência de uma escolha errada devido a uma desobediência a Deus? Diferente. Então, não chame tudo de deserto. Porque Deus, ele vai colocar a gente num deserto.
para que nós saiamos aprovados, né? Conforme a nossa disposição de ser moldado por ele. E aí, em meio aos desertos, a gente tem diversos exemplos bíblicos de pessoas que passaram por tanta dificuldade, por tantos desertos, mas Deus estava moldando, lapidando, para que eles chegassem aprovados. Então, se a gente for olhar para o povo no deserto, daí literalmente ali o povo, que depois a gente olha o deserto como uma forma mais figurativa, mas o povo estava literalmente no deserto. Então eles saem. Eu tava até, a Letícia me lembrou antes da gente começar, né, que eu tava conversando com os meninos, corrigindo meus filhos hoje de manhã, uma daquelas correções bem de pastora, entendeu? Hoje de manhã, não vou dizer qual, mas assim, bom, estavam brigando e aí um deles reclama um pouquinho mais. E aí eu tava nesse negócio, eu falei, e você tem que parar de reclamar. Porque o povo de Deus é liberto do Egito, mas eles tinham que entrar numa terra prometida. Sabe por que eles não entraram? Porque eles reclamaram. Então essa falta de fé que leva você para uma murmuração, para uma reclamação, que fica naquele lugar ali. Deus falou, cara, eu não posso levar esse povo do jeito que ele tá para dentro da promessa. Eles foram libertos, mas a liberdade para a qual eu os libertei vai ser somente para outra geração que não tá nessa falta de fé. Então, né, nessa incredulidade, que não tá nessa reclamação e murmuração constante, que não consegue ser grato, não consegue ver as bênçãos de Deus em meio a um lugar. Porque pensa num povo, e isso a gente acha que a gente tá muito distante dele, mas a gente não tá distante desse povo, não. Mas pensa num povo saindo de um lugar de escravidão, sendo totalmente abusado por um outro povo. Então, o povo de Deus, o povo de Israel, ali no Egito, o faraó mandando aumentar carga, aumentar isso, aumentar aquilo, tirar a palha. Agora eles vão ter que pegar a palha para fazer a mesma coisa. Tipo, aí eles falam assim, era melhor que nós estivéssemos no deserto, no Egito, tivéssemos continuado no Egito, do que estar no deserto com toda a provisão necessária. Pensa, né? Tipo, é um lugar de muita perspectiva errada. Então, você percebe que o deserto, ele vem para realinhar muita coisa dentro da gente. Então, é uma bênção. É fácil? Não. Dói? Dói. Você quer desistir no meio do deserto? Você quer. Se você não quiser desistir no meio do deserto, é porque você ainda não entrou no meio do deserto. E aí, você olha para esse lugar e fala, não, é uma bênção de Deus. E aí, como eu até falei no último episódio que teve a minha pregação da Dunamis Com, o não de Deus, né, ou esse ainda não, ele gera muita coisa em nós. Eu já recebi tanto não de Deus que eu achava que eu estava sendo injustiçada e que isso e que aquilo e que parará, mas por eu não ter desistido e ter permanecido no meio de um não, no meio de um deserto, no meio de uma dificuldade, no meio de muita dor, é que, não sei, né, às vezes as pessoas olham uma pessoa que tem uma perspectiva mais positiva e mais otimista e mais esperançosa e acham que essa pessoa nunca passou por dor. Mas eu já passei por algumas dores. Não vou comparar com a dor de ninguém. O que eu tô falando aqui, eu já passei por dor e doeu mesmo, tá? Sim? The Dark Night of the Soul, já passei por ela. Aquela noite escura da alma. Tive não só uma vez, não. Mas o que eu quero dizer é, em meio a tudo isso, em meio a tudo isso, eu ficava assim, desistir não é uma opção, que vocês já me ouviram falando muito. Desistir não é uma opção. E eu não posso nunca ter ofensa em relação a Deus. Claro que entre outros também não, mas especialmente em relação a Deus. Porque em meio a qualquer dificuldade que eu estou passando, eu tenho que entender que Deus é a mão que me carrega no meio do deserto. Deus, ele é a provisão diária no meio do deserto. Deus é sombra de dia e luz e calor à noite. Então, Deus, ele é tudo que eu preciso em meu deserto. Se eu for burro o suficiente de ter ofensa contra Deus, aí não tenho nem provisão, nem resolução, nem resposta, nem chego no fim do deserto. Porque eu vou ficar o quê? Culpando Deus de estar no deserto. Não. O deserto está gerando algo em mim que eu não sei que eu preciso ter esse algo curado. E ter esse caráter sendo aprovado dentro de mim. Mas o tempo que eu passar no deserto é o tempo necessário para que aquilo venha a ser gerado. Porque o povo pensa,
né? A gente sabe que ali, 11 dias mais ou menos, se fosse numa linha reta ali, direta, eles chegariam na Terra. Deus teve que dar voltas e parar em outros lugares e fazer outras trajetórias com eles, porque Deus precisava libertá-los do Egito de dentro deles, né? Não só tirar eles de dentro do Egito, mas arrancar aquela porcaria daquele Egito que estava intrínseco ali na formação de quem eles eram. Porque afinal, tantos anos de escravidão, eles já não sabiam mais ser livres, eles não sabiam mais ser um povo de Deus, eles só sabiam ser escravos do Egito. Então eles precisavam reaprender o que era ser povo de Deus e andar em liberdade. E isso é muito importante, né? Porque a gente é liberto, mas o deserto nos dá a liberdade. O deserto, ele tira a concepção errada do que é o lugar anterior que a gente achava que era bênção. Tem que quebrar isso para que a gente possa, de fato, entrar na bênção. Porque o lugar anterior, e olha só, né? Desculpa, vou me alongar aqui, mas o povo vai pro Egito por uma bênção. O povo chega no Egito por provisão de Deus. O povo chega no Egito por comida, para manter viva, inclusive, a linhagem de Jesus. Então, uau, é uma bênção. Só que uma bênção, quando passa o tempo, se torna maldição. Então, o lugar que era bênção, porque eles permaneceram, vira um lugar de escravidão e de maldição. Que se você não está debaixo da bênção, você está debaixo da maldição, não tem outra opção. E aí, Deus está querendo tirar eles, porque agora eles estão com a cabeça errada, achando que o Egito é a bênção ainda. Já passou a temporada, meu amor. Vamos para a próxima. Isso não é mais bênção. Você precisa passar por um deserto para eu arrancar essa concepção errada do que é bênção de Deus. E aí, eu entendo que o deserto também é bênção. Gente, é sério, assim, eu não posso frisar isso o suficiente para você. Sofrer por Cristo é bênção. Não é apenas privilégio, mas é uma bênção daquilo que ele precisa fazer na sua vida. Passar por deserto é bênção. E bênção e privilégio não quer dizer que não tem dor. O mundo hoje, nessa ausência de dor, nessa ausência de sofrimento, você pode ter todo o remédio, né? Você sente dor de cabeça, o que você faz? Vou tomar um remédio? Não pode. Você sentiu dor de cabeça? Para, respira e pensa. Quando foi a última vez que eu comi? Será que eu dormi bem essa noite? Será que eu tô hidratado? Vamos ver outras coisas que estão acontecendo. Daí você começa a perceber. Putz, não, talvez é uma gripe chegando. Não, eu realmente não. Faz umas noites que eu já não durmo bem. E aí eu até aconselho. Pra que vai direto pra um remédio, sendo que você pode falar, não, vamos tomar um café, que é algo mais natural, que vai me ajudar, mas eu vou também compensar nos outros lados. Tipo, eu não tenho que ir pra matar a dor. Eu não tenho que tomar um remédio pra cortar, você vai saber até explicar melhor, porque é a Mayara que é da área da saúde, mas pra cortar ali as conexões que me fazem sentir a dor, porque a dor vai continuar lá, o problema continua lá, você não sente a dor. Mas o remédio, ele tira a sua capacidade de perceber a dor. Só que a dor continua lá. É tipo aquele, eu não vou lembrar agora qual jogador que foi, mas um jogador que machucou o pé, ele fraturou, não sabia, uma parte ali do tornozelo. Dá o meio tempo, ele toma um remédio pra tirar a dor, só que o que ele deveria ter feito, ele tinha que ter parado. Aí ele continua correndo com a dor e o que acontece? Ele destrói o pé dele e ele nunca mais, é um atleta de futebol americano, nunca mais ele pôde jogar futebol americano. Porque ele tomou o remédio pra dor no momento errado, ele tinha que ter parado. Dor é bom, cara. Dor mostra que tem alguma coisa acontecendo, que você tem que cuidar de uma forma diferente. Mas a gente, nessa cultura ocidental que a gente tem, vou falar especialmente da ocidental, é ausência de dor, ausência de sofrimento, ausência de adversidade, ausência de dificuldade. Tudo que eu puder fazer pra não sofrer, eu vou fazer. E aí eu vou perdendo ali a minha capacidade de passar por um momento difícil e, como a gente falou no episódio anterior, ter a resiliência me ensinando ao longo do caminho e me fortalecendo para que eu chegue no fim. Porque a resiliência, ela faz você chegar no fim do deserto. Se você não tem resiliência no meio do deserto, você não chega no fim do deserto. Então a resiliência te carrega até o fim. E aí esse deserto, que você passa por todo ele com a resiliência e dependência em Deus, você chega no fim com um caráter aprovado. Então, o deserto, a dificuldade, a dor, é tudo bênção. É tudo muita bênção. Não é que o crente goste de sofrer, tem nada a ver com isso. Mas o crente entende o propósito do sofrimento. De novo,
não o sofrimento, porque você está desobedecendo a Deus e colhendo consequência do fruto do seu pecado. Não tô falando disso. Eu tô falando você lidar com dificuldade, dor e sofrimento, porque você está escolhendo servir a Deus e em meio a isso, você vai encontrar obstáculos, você vai encontrar oposição, você vai encontrar opressão demoníaca, você vai encontrar resistência, você vai encontrar tudo isso. Então é lidar com essa questão e não achar que toda a dificuldade da vida é deserto de Deus. Uma coisa muito boa que você falou, né? Colher o fruto do seu pecado não é você estar no deserto. O deserto é justamente um lugar para você experimentar provisão, visão, para você receber ali o teu propósito, o teu propósito divino da parte de Deus. Sim. Então, não é porque você tá passando por uma dificuldade na sua vida que isso também quer dizer que é um deserto. Então, eu acho que identificar também os pontos e a maneira como Deus vai falando com você, isso gera maturidade, né? Isso gera também… E para você saber se você tá ou não no deserto, às vezes na nossa imaturidade espiritual a gente não consegue discernir. Só que se a gente tem gente mais sábia, experiente com a gente, ela vai falar, não, meu amor, deserto é outra coisa. Isso daí, lembra quando eu te falei pra você fazer isso e você não quis ouvir meu conselho? É sua escolha. E eu tenho pessoas assim, perto de mim, que eu falo, você não quis, você sabe que você tá colhendo, porque eu te dei um conselho. Você quis ir no seu extra zelo, pensando que era a palavra de Deus, mas na verdade era só imaturidade de fato. E aí isso te levou pra esse lugar. Então, muitas vezes eu preciso estar com essas pessoas pra entender que não é deserto, não é oportunidade, é consequência. Mas que bom, porque mesmo na consequência, Deus também trabalha. Com certeza. Mesmo no colher das minhas escolhas erradas, Deus é um Deus maravilhoso. É um Deus gracioso, misericordioso, Ele continua trabalhando. É que a gente tá focando hoje mais nesse deserto que o Espírito Santo nos conduz. Porque tem uma teologia por aí que Deus não conduz a nenhuma coisa difícil. Não, porque se Jesus esteve no deserto, meu querido, quem somos nós, não é? Quem somos nós? E Jesus, que nem você falou assim, essa questão da provisão, Jesus, ele tá jejuando, ele tá ali o tempo todo, cara, na raça, só na dependência de Deus. E no fim do deserto, ele tem um banquete. Toda a provisão necessária. Toda a reposição daquilo que você perdeu, que você sofreu, que você passou. Até vou fazer um paralelo com Jó. Jó passa por um baita de um deserto. E você vê que ele era um homem, vou usar aqui o termo usado para Davi, mas ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele era um homem íntegro. Ele é levado para aquela dificuldade e no fim ele tem mais do que ele tinha antes. Porque Deus é um Deus de abundância. Ele é um Deus de mais do que suficiente. Ele é um Deus de vida em abundância. É muito além do que nós podemos pensar, pedir ou imaginar, Ele vai fazer, né? E aí você percebe que o deserto, quando você passa pelo deserto e sai do deserto, o que você conquistou, muito mais do que se você tivesse tentado um atalho ou chegar antes, ou tentar falar, Deus, existe um trajeto de 11 dias, eu quero esse, eu não quero 40 anos. Mas se demorar 40 anos para arrancar o Egito de mim, Deus me passa pelos 40. Não me faz passar por 11 dias. Porque se em 11 dias o Egito continuar em mim, eu não quero. Eu quero passar que sejam 40 anos. Mas 40 anos com o Egito arrancado de dentro de mim, o que eu posso fazer por Deus depois? O deserto de Jesus Cristo, ele é o tempo todo tentado pelo próprio diabo. Então nós como cristãos, muitas vezes a gente acha que a gente não vai passar por uma dificuldade, que a gente não vai ter tentação. E na verdade é esse lugar onde forja o nosso caráter, a nossa identidade. Jesus, ele combatia o tempo todo o diabo ali com a palavra de Deus. Então ele sabia muito bem a identidade dele. Então o que eu penso às vezes é a gente buscar Deus como a última opção, né? Às vezes a gente fala assim, eu já fiz o que eu podia, agora tá nas mãos de Deus. Quando na verdade isso tem que ser aquele meu primeiro impulso, é colocar nas mãos de Deus e esperar a provisão vir desse lugar. Porque às vezes a gente entra no lugar da desobediência, a gente acha que é um deserto, mas na verdade é só colhendo os frutos. E o próprio Jesus, quando ele sai desse lugar, quando ele sai do deserto, que ele sabe o que ele tá passando, né? Ele colhe os frutos e ele começa a viver o ministério dele de uma maneira sobrenatural. E assim, hoje a gente pode usar uma palavra até tipo acelerada, porque são 3 anos de ministério público de Jesus, mas 3 anos completamente suficientes para tudo aquilo que ele tinha que fazer. Você vê que ele tem
30 anos escondido, o tempo no deserto, e aí, então, esse tempo de ministério público. E foi necessário ele passar por esse deserto, e no momento que ele tenha, né, a vontade de comer, a fome de comer, o inimigo vem, e você vê que é muito também importante isso que você falou, que a tentação não é para aqueles que estão em pecado. É para todo aquele que está se dispondo a viver o que Deus tem. Então, a chave aí, que eu acho que eu já até falei em algum episódio, é que a gente não resiste à tentação. A gente foge dela. Resistir, a gente resiste ao diabo. Mas a gente só pode resistir ao diabo se a gente estiver submetido à autoridade de Cristo. Você se submete a uma autoridade para então resistir à influência do diabo. Mas a tentação também não é uma coisa que a gente tem que brincar. E Jesus, quem você falou, ele tem ali esse embate com o próprio demo, capetão, né? Então ele tá ali com o diabo. Só que ele não fica, ele não conversa, gente. Ele não dá bola. Nem Jesus deu bola ali pro diabo. O diabo chega, Jesus pega a Bíblia e ele faz assim, ó, na sua cara a Bíblia, só isso que eu vou fazer. Vou declarar só a palavra. Agora, como é que ele fez pra vencer? Palavra, né? Palavra. Tudo bem que ele era a palavra, ele era o verbo que se fez carne, mas ele também tinha muita palavra dentro dele. Ele sabia todas as escrituras. Porque ele viveu como um homem na sua operação, completamente independente do Espírito Santo, sabendo. Porque você vê ele lá com 12 anos. Ensinando no meio ali da galera, no meio dos bambambãs. Ele conversando de igual para igual. Então ele tinha muita Bíblia. Ele tinha muita Bíblia dentro dele, que hoje a gente chama de Bíblia, né? Mas ele tinha muito das escrituras dentro dele. E aí, você percebe que pra você passar pelo deserto, meu amor, tu tem que ter Bíblia. Muita Bíblia. Porque não adianta ter força de vontade, não. Força de vontade não faz você passar pelo deserto. Tem que ser Bíblia. E aí, a Bíblia não vai sobrenaturalmente levantar, flutuar e vir até você e ficar nos teus olhos e te dar uma energia sobrenatural pra você conseguir lê-la toda. Não, você precisa lutar contra sono pra ler Bíblia, porque tem muita gente. Inclusive, se você batalha muito com sono quando você tá lendo Bíblia, pode ser só que você esteja cansado mesmo e você precise dar um up aí, uma vergonhinha na cara. Mas pode ser também que você precise de uma libertação, tá bom? Isso eu não tô falando de brincadeira, é sério. Muitas pessoas batalham com um sono absurdo quando vão ler a Bíblia, e isso é demônio. Você precisa ser liberto pra você conseguir ler a palavra de Deus. Porque o que o demônio vai fazer é tentar, de todas as formas, te impedir de ler a Bíblia. Seja você pegando no seu celular e passando mais tempo no Instagram, sendo você tendo sono, seja como for, ele vai tentar te impedir de ler a Bíblia. Porque o mais poderoso de todos é você ter Bíblia dentro de você. Porque quando você tem Bíblia, dependência do Espírito Santo, você declara a palavra e pronto. E aí a gente vai entendendo. Pra passar no deserto, tem que ter Bíblia. Eu tenho que olhar e falar assim, você tá querendo... O diabo tá querendo me tentar nisso daqui? Não, eu tenho resposta bíblica pra isso. Você tá querendo me falar essa mentira? Não, eu sei a verdade. Mas isso aqui, não vou nem te dar trela. Olha isso aqui, olha o que a palavra diz. Palavra. Eu tinha uma professora de ministério, que eu já fiz algumas escolas de ministério, né? E ela falava assim, você tem que ter tanta Bíblia, mas tanta Bíblia dentro de você, que quando o inimigo vier te apertar, tudo que vai sair de dentro de você é a palavra de Deus. E ela dava ela fazia analogia com uma esponja. Aquela esponja cheia de água e detergente. Começa a apertar, o que sai? Se a esponja nunca entrou em contato com a água e com o detergente, não vai sair nada de dentro da esponja. Mas no momento que a esponja entra em contato com água e detergente, você aperta e sai espuma, sai espuma e sai espuma. E tenta tirar toda a espuma de dentro de uma esponja. Tu vai passar o dia inteiro espremendo até sair. Se você não lava a louça, começa a lavar a louça pra você entender essa analogia. É revelação. É revelação. Não é que você espreme e você fala, caraca, não é possível que tá saindo ainda mais. É isso, tem que sair Bíblia. Você não tem que sair opinião sua. Não tem que sair só o que sua mãe e seu pai te contaram. Tem que sair a Bíblia, a palavra de Deus. E uma coisa assim que… quando você fala sempre sobre aproveitar as estações, você sempre fala sobre descanso. Né? E quando você entende a estação, a temporada que você tá vivendo, você encontra descanso. E no deserto você também encontra descanso quando você sabe que ali a tua identidade, o teu caráter, ele tá sendo forjado, que aquilo vai ser um novo piso para uma nova temporada. Então, qual perspectiva? Eu sei que você é uma pessoa muito positiva, eu também sou uma pessoa positiva, eu acho que tudo vai dar certo sempre. Mas para quem tá ouvindo a gente, assim, qual que é uma perspectiva que ela pode ter positiva de estar passando pelo deserto, de ter as armas certas,
desertas. Você falou sobre a esponja, e eu lembro que eu tinha uma professora no Dominical, que ela falava assim, imagina que deserto também você passar por uma guerra, e que você tem uma arma, só que você precisa saber manejar e usar ela. Então, se você não conhece, você também não sabe como usar. Então não adianta você ficar declarando só um salmo naquele mesmo ritmo, que assim, vai ser uma bênção, mas tem milhares de histórias na Bíblia de homens de Deus que passaram por deserto, que passaram por situações. O próprio Elias passou por deserto, Jó passou por um deserto, o povo israelita passou por um deserto, Jesus passou por um deserto. Então, qual que é uma maneira que a gente pode ter biblicamente embasada, saudável, para não ficar num lugar de tristeza e murmuração e ficar entrando num lugar onde era só passar e aí eu tô estagnada nesse lugar, Sim, eu tô sim. parada nesse lugar. Não sei nem se foi nesse episódio ou se foi no anterior que eu falei sobre nós nos rodearmos de pessoas, né? Porque, cara, muitas vezes… o que a gente tem que entender é que Deus não fez corpo por acaso, né? O corpo de Cristo. É porque a gente precisa do corpo de Cristo. E tendo corpo, cada membro é importante na nossa caminhada. Então, quando eu tenho as pessoas certas ao meu redor, elas vão também me dar um toque de enquanto eu tô no deserto, se eu tô entrando num lugar de murmuração, se eu estou entrando num lugar de estagnação, se eu… De fato, porque assim, se a gente for olhar pro povo do deserto, eu acho que eles poderiam ter demorado menos tempo, tá? Eu falei assim, tome o tempo que for pra arrancar o Egito diante de mim, amém. Mas se a gente se posicionar melhor, pode ser que o deserto demore menos tempo. E não porque a gente quer acelerar, mas porque a gente não quer passar nem mais, nem menos do que o tempo exato que Deus tem pra que a gente passe naquele deserto. E eu acho que tem o lado individual, mas tem o lado desse coletivo que a gente tem que se rodear, porque isso ajuda demais a gente na caminhada. Porque eu já falei pra pessoas, cara, eu acho que eu acho que você tem que reagir, porque você se acostumou e tá permitindo esse deserto dominar você. Então, você é aquela luz pra aquela pessoa. Ou teve gente que eu já falei, querida, se Deus tá tratando teu orgulho, você não pode estar com esse sorriso no rosto, não. Com todo respeito, com todo carinho, com todo amor. Mas se ele tá indo no teu ego, você tá sorrindo rápido demais, você tá gargalhando rápido demais. Porque ego, minha gente, se tem uma coisa que dói, uma que dói é quando ele destrói teu ego. Mas deixa ele destruir de uma vez, pra você não ter que ficar… Entendeu? Voltando. E aí depois, continuamente, ele dá aquela leve quebradinha assim o tempo todo. Porque ele não quero nunca que ele reconstrua, que eu reconstrua esse ego. Mas até você ter esse ego destruído, que aí você chega naquele lugar que você fala, eu não tô nem aí pra nada. Eu não tô nem aí, que é uma coisa que as pessoas até falam de mim, né? Que eu realmente não tô nem aí. Eu só tô aí pro que as pessoas que me querem o bem pensam e falam, porque elas pensam e falam de acordo com o que Deus tem pra mim. Qualquer outra pessoa, querido, você pode pensar o que for. Se não tiver a ver com a temporada que eu tô, se você não tá ali lutando junto comigo, se você não tá no deserto, pra que eu vou ouvir? Pra que eu vou deixar me afetar? Então, a gente chegar nesse lugar, tipo assim, eu não tô nem aí. Eu não tô nem aí pra nada. Eu tenho gente da minha família me falando que eu sou radical demais. Tudo bem, pode falar. Eu sei qual que é a régua que Deus tem pra mim. Eu sei o que Deus espera de mim. Então, eu não vou ficar querendo agradar pessoas de, tipo, vou diminuir então a minha intensidade pra que ela não seja ofendida. Eu vou ser tão intensa quanto eu considerar e os outros ao meu redor que estão construindo comigo considerarem necessários pra que nós realmente cheguemos no dia que o Senhor, e ele fala, serva boa e fiel. E entra pro seu descanso agora, vem aqui, o seu descanso é em mim. É isso que eu quero ouvir, entendeu? E aí a gente se rodear dessas pessoas é tão importante. E, de novo, não ouvir das pessoas erradas. Não ouvir… A gente tem que entender com quem a gente compartilha os nossos sonhos. Sim. Porque tem pessoas que vão jogar um balde de água fria no nosso sonho, e tem pessoas que vão falar, então, se isso é de Deus mesmo, passa pelo seu deserto pra ele provar dentro de você. Que eu acho que isso é tão importante. Meu marido fala muito isso e eu repito. A gente tem que passar por alguma fase na nossa vida que ninguém mais vai acreditar no que Deus tem pra gente. Que ninguém vai acreditar que aquilo é possível. Que ninguém vai comprar aquela ideia. Só você e Deus. É só você e Deus. Se você não passou por esse momento, daí o negócio ainda não é teu. Porque
eu, assim, de coisas que Deus já me falou, eu já tive, assim, o mundo, não às vezes nem literalmente falando você não é capaz ou não é isso, mas querendo jogar aquele baldezinho de água fria, Uhum. querendo duvidar, querendo falar que eu tô intensa demais, querendo isso e aquilo, e eu, tipo, não. Deus me disse, Deus prometeu, e é pra honra e glória dele, então eu não vou desistir, eu vou acreditar até o fim. Isso é um tipo de deserto também que a gente tá falando, que ninguém mais tá acreditando com você. E se a gente não consegue ter esse momento com Deus individual, também não adianta o tanto de pessoas boas que a gente tem ao nosso redor. Porque eu preciso, em primeiro lugar, acreditar no que Deus tem pra mim. Mais do que os outros que estão ao meu redor. E aí, claro, os outros ajudam nessa construção. É muito bom isso que você falou. Assim, eu acho que um ponto, assim, de atenção que a gente precisa ter pra passar pelo deserto é ter um relacionamento com Deus suficiente pra você conseguir ouvir a voz dele no meio do deserto. Sim. Então, não adianta você querer ouvir a voz de Deus no desespero, porque aí você vai querer ouvir aquilo que você quer ouvir, não Verdade. aquilo que você precisa ouvir. Aham. Então, às vezes vai ter um conselho sábio de alguém, mas você vai estar querendo o que você quer. Uhum. E aí aquilo não vai entrar no teu coração, porque você não vai ouvir como uma palavra de sabedoria, você vai ouvir como uma palavra e vai ser rebelde. Uhum. Né? E a palavra de Deus fala que a obediência, ela gera remissão de tempo. Então, ao invés de passar, às vezes, por um deserto longo, se você tem uma obediência, aquela obediência rápida, aquilo que, às vezes, é uma correção que poderia bater no teu coração de maneira diferente, torta. Você fala, não, isso aqui é pra me corrigir, isso aqui é pra direitar as minhas veredas. Eu quero ser corrigida, eu preciso ser corrigida pra que eu não passe por um deserto e eu fique aqui parada 40 anos, mas que eu consiga passar por esse deserto, dando glória a Deus em 11 dias. Então, eu sei que a gente às vezes não precisa ter pressa pra passar pelo deserto, mas não gostar do deserto. Eu acho que a gente tem que ter um senso de urgência, que é diferente de pressa. É um senso de urgência e intencionalidade. Uhum. Então, use essas duas palavras para passar pelo deserto. Não pressa, porque a pressa, daí você não vai usufruir do que Deus tem pra fazer. E você pode até chegar no fim, só que você não vai chegar no fim aprovado, porque você pegou um atalho que não era pra pegar. Uhum. Então a gente tem, por exemplo, a gente vai ter a nossa maratona Dunamis aqui. E se as pessoas quiserem, elas podem chegar por outros caminhos na linha de chegada. Só que ela não vai ter corrido a corrida. Ela vai simplesmente chegar na linha de chegada. Uhum. Eu falo assim, eu tô aqui. E Deus fala assim, não, você chegou até no lugar que você acha que é. Só que o chegar no lugar em Deus, o que a gente precisa entender é que não é chegar num lugar físico. Uhum. Não é fazer uma coisa aos olhos dos homens. É você ter construído em Deus e Deus em você o caminho que te leva até lá. E aí, isso que Deus gerou, por exemplo, se a gente olha para a vida de Jó, se a gente olha para a vida de José, deixa eu pensar aqui se tem algum outro exemplo que eu tenha perdido, daqui anotado são só esses dois. Mas vou até usar mais José. José, ele poderia ter chegado na localidade rápido, mas ele ter passado por cada estágio, que também foi um pouquinho por causa da imaturidade dele, mas ele precisava passar por aqueles estágios para que ele chegasse num lugar de maturidade, né? Então, ele teve que ser passado por cada estágio. E aquilo, Deus vai gerando dentro dele. Ele vai curando arrancando o nosso ego. Vai tratando o nosso caráter. Vai construindo a sabedoria dentro de nós. Nos dando discernimento. Nos dando tudo aquilo que é necessário. Porque eu não quero só chegar, talvez, numa posição de governador. Uhum. Eu quero chegar em posição de governador. Não sei se isso faz sentido. Mas pode até ser que você... Vamos supor aqui, no meu caso. Pode até ser que eu pregue. Tá bom. Isso aí é uma coisa muito pequena, né? Perto daquilo que a gente faz. Mas tem gente que fala assim, eu tenho chamado pra ser pregador. Pregação é a menor das coisas de quem tem chamado pra pregar. A menor das coisas. Então pode até ser que você esteja num palco com o microfone na mão. E pode até ser que você esteja num palco com o microfone na mão para muitas pessoas. Mas eu quero saber se você tem uma posição de governo ou você chegou lá nessa posição antes de ter a posição. Então, eu quero saber se a gente permitiu o deserto gerar o pregador que Deus quer. Eu quero saber se o deserto gerou o governador que o povo precisa. Eu quero saber se o deserto gerou a pastora, no meu caso, que Zion precisa.
Porque, e olha que é pouco tempo, mas são 15 anos aí de muita coisa que Deus fez. E bastante deserto, bastante deserto. Mas eu sei que hoje a Zion vai usufruir de uma pastora que, se eu tivesse dito não para o deserto 15 anos atrás, eu seria uma destruição para minha igreja. Ou eu seria, tipo, algo legal e que acabaria, entendeu? Tipo, rápido. Mas porque eu me permiti, porque eu disse sim para um deserto. E porque eu falei, Deus, o tempo que for necessário, me leva. Mas com o Senhor. Não sozinha. Não mais tempo do que necessário. Não de um lugar de estagnação ou de tá tudo bem o tempo que for. Não, eu quero com o Senhor. E me leva, me rala, me transforma. Para que eu seja então colocada nessa posição de pastora, mas que eu já seja pastora dentro de mim. Antes de qualquer unção humana. E aí, o último exemplo que eu vou falar, que acho que isso é bom. Que Davi, ele é ungido rei. Mas é uma jornada de deserto até ele ser... Ele é ungido rei em secreto, claro, ali na frente da sua família, mas mesmo que não seja declarado ali que ele estava sendo ungido rei naquele momento, mas vocês entendem, vocês leem a Bíblia, vocês sabem. Mas ele é ungido rei ali num lugar mais secreto. Só que anos depois, ele é ungido rei perante o povo. Nesse tempo, ele é feito rei. Então, de novo, ele poderia até ter ido para uma posição de rei. Só que será que ele estava em posição de rei já? Até chegar a ser colocado? E o deserto, ele faz isso na gente. É esse aprovar de caráter na construção do que Deus está fazendo no meio do deserto. E ele quer, uma coisa que eu falo, ele quer muito mais você, o seu caráter, a sua integridade do que o seu chamado. Sim, com certeza. Ele não quer que você seja refém do seu próprio chamado. Ele não quer que você seja refém da terra da promessa. E quando a gente vê na palavra, em Êxodo, que fala que ele não vai mandar embora os seus inimigos antes do tempo, porque você precisa primeiro ter capacidade de possuir a terra. Senão as feras do campo, elas vão ser aquilo que te impede de tomar posse da terra. Se você ganha muita terra sem capacidade. Então, o deserto, ele vai indo aos poucos fazendo isso, e você vai tendo aquilo gerado dentro de você até que você consiga possuir a terra, até que você consiga, de fato, reinar, até que você consiga exercer. E aí, você entende que o deserto, como eu falei desde o início, é uma bênção. Porque ele gera em você a posição para a qual você foi designado para... A posição para a qual você tinha sido designado para estar. O deserto, ele gera frutos. Sim. Né? E se você não assistiu o episódio anterior sobre resiliência, você precisa assistir para isso tudo fazer ainda mais sentido. Mas o maior fruto do deserto é a perseverança, e a perseverança que produz uma esperança. Lá em Romanos 5, do 3 a 4, vai falar: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança é um caráter aprovado, e um caráter aprovado a esperança. Então, o deserto, ele tem muitos frutos, e o fruto do deserto também, ele te ajuda pro teu próximo deserto, porque você sabe que ali é onde teu caráter é forjado, a tua identidade é forjada. Jesus teve o caráter e a identidade dele também forjada no deserto. Então é um lugar onde você sabe que você vai passar com esperança, que você vai produzir frutos, e frutos que vão ser para a eternidade, que não vai ser fruto daquilo que a gente falou, né? Não colhendo os frutos de uma desobediência, de um pecado, mas os frutos que permanecem. Né? E aí, pra gente finalizar... Não, deixa eu só falar uma coisa antes da gente finalizar, que eu acho que o fim desse versículo é tão importante, que aponta para a esperança. E você até falou, como é que a gente faz para passar pelo deserto, entendendo, discernindo de forma sábia? Quando há esperança, mostra que nós estamos no caminho certo. Quando você está sem esperança, mostra que você não está vivendo o deserto da forma certa. Então, a esperança, eu sempre falo isso, a esperança é um marco do crente. É uma marca do crente. A esperança marca aquele que está dependendo de Deus, da forma certa, crendo em Deus, esperando em Deus, vivendo com Deus e passando pelos processos com Deus. Porque se eu tenho esperança, tá apontando para onde eu tô indo. Se eu tô com falta de esperança, é porque alguma coisa tá desalinhada. Então a esperança tem que ser a marca do seu deserto.
O deserto não é só um lugar de sofrimento. Ele tem sofrimento, mas é um sofrimento com esperança. É um sofrimento com alegria. É um sofrimento com paz, que excede o entendimento. Por que a paz excede o entendimento? Porque, de forma humana, a paz não faz sentido que a gente sente, né? Como cristão. Mas ela explode a nossa cabeça, ela explode o nosso entendimento. Ela vai além de entendimento e concepção da mente humana, porque não faz sentido humanamente falando. Então, você viver o deserto com paz, esperança, alegria, mostra que você está vivendo ele da forma correta. Então, acho que isso é legal para um medidor de como a gente está vivendo o nosso deserto. E é bom porque a esperança, ela caminha muito perto da fé. Então, você é um bom medidor de que você está amadurecendo na sua jornada, no teu processo de santificação. Se aquilo que poderia diminuir a sua fé, ela tá te dando cada vez mais gás, cada vez mais combustível de você falar, não, isso aqui eu tô vencendo com o Senhor, isso aqui eu tô sendo realmente forjada, meu caráter tá sendo testado e eu tô sendo aprovada. Quando você sair da prova mesmo por Deus, você falar, poxa, vale a pena ser provado, ser tentado e assim, fugir daquilo que eu preciso fugir e me aliançar com aquilo que é o propósito de Deus na minha vida. Mas muito obrigada, pastora Júnia. Queria pedir para que você pudesse orar agora para finalizar. Senhor, muito obrigada por tudo aquilo que o Senhor fez em cada um de nós aqui, ouvindo e assistindo esse podcast. E eu peço para que nós venhamos ter discernimento do que é deserto e do que são certas consequências de escolhas nossas, mas que possamos, em meio a ambas as realidades, olhar para o Senhor, manter os nossos olhos fixos em Ti, continuar crendo naquilo que o Senhor diz a respeito de nós e também a respeito das nossas vidas, continuar tendo fé no Senhor, continuar permitindo com que a esperança venha ser o alvo da nossa vida e esse processo de deserto e de dificuldade gerar em nós esse caráter aprovado e esse caráter aprovado gerando a esperança para que nós alcancemos o propósito específico que o Senhor tem para cada um de nós e que muitos venham ser alcançados, impactados e transformados pela nossa vida e por cada deserto pelo qual nós passamos. Em nome de Jesus eu oro e abençoo cada um aqui. Amém, amém, amém. E Deus te abençoe, né? Deus te abençoe. Até o próximo episódio.